A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amados. Vamos dar continuidade ao nosso estudo da carta aos Efésios. Esse estudo foi uma direção que foi dada aos pastores, pastor Rogério e pastora Késia. Na semana passada, Fátima fez um apanhado geral, fez uma introdução sobre os assuntos que são tratados nesta carta. Os primeiros painéis que nós vamos passar aqui, eles vão falar, retomando um pouquinho do que ela falou também. Uma espécie de apresentação, de como a gente vai encaminhar esse estudo. Hoje, o estudo mais específico vai ser sobre o primeiro capítulo da carta aos Efésios, carta escrita pelo apóstolo Paulo. Esse primeiro capítulo, ele faz bastante reflexão. É uma reflexão sobre valores espirituais, sobre verdades espirituais, porque Paulo apresenta, no primeiro capítulo desta carta, uma realidade espiritual que precisa ser conhecida a partir do momento que a gente também se conecta e se localiza nesse lugar espiritual. A partir daí, desse lugar alto, é que nós vamos compreender corretamente, adequadamente. E eu posso dizer, a gente vai antecipar, a gente vai poder viver nesta terra antecipando o gozo eternal, o gozo celeste, o triunfo da igreja para um plano que Deus estabeleceu e que vai se cumprir um dia. Nós vamos ler aqui Apocalipse capítulo 21 e Apocalipse capítulo 22. Vamos ler alguns versículos, porque eles têm conexão com essas verdades espirituais que Paulo vai abordar no capítulo 1 da carta aos Efésios. Então, vamos passar alguns painéis aqui do nosso estudo. E os primeiros painéis, como eu falei, eles vão retomar aquela apresentação que Fátima, minha esposa linda, fez na semana passada. Vamos lá. Como a carta pode ser dividida? Ela falou na semana passada, então você tem do capítulo 1 ao capítulo 3, é como se fosse algo posicional. A gente vai ver as expressões em Cristo, nele. Essas palavras, em Cristo, nele, elas nos ensinam algo que a gente alcançou no plano e no nível espiritual. Ou seja, está sendo anunciado para nós algo que Deus preparou e nos enxergou nesta posição espiritual. E o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3, eles vão se aprofundar nisso. Fátima também falou na semana passada que os capítulos 4, 5 e 6, eles falam da vida prática. Ou seja, a partir do momento que nós, filhos de Deus, servos de Deus, nós temos conhecimento da nossa posição nele, da nossa posição em Cristo, do que Ele fez por nós, do que Deus planejou para nós, da garantia que nós temos sobre toda essa vontade de Deus, que Cristo realizou por nós, que está descrita do capítulo 1 ao capítulo 3, quando chega no capítulo 4, no capítulo 5 e no capítulo 6, nós vamos desenvolver o resultado daquilo que a gente já compreendeu. É assim que essa carta é dividida. Então vamos lá, um exemplo só. Olha, relacionamento, nenhum imperativo, ortodoxia, conhecimento, crença. Quem crê corretamente, quem crê segundo o que a palavra de Deus diz e crê corretamente, quando chega nos capítulos 4 e 6, vai se comportar
corretamente. Essa é a ideia. Capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3 te dá ferramenta, te dá material. Capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, você usa bem a ferramenta, você usa bem o material. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, você lê um manual. Capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, você executa a tarefa, baseado naquilo que você compreendeu. Então a carta é dividida assim. Pode passar. Fátima também abordou isso. Efésios 1 a 3 é o que nós recebemos. Riquezas no capítulo 1, descrição das riquezas do versículo 1 ao versículo 14. Oração por compreensão, é uma belíssima oração que o apóstolo Paulo faz, que começa no versículo 15 do capítulo 1 e vai até o versículo 23. Depois, algo posicional também no capítulo 2 e no capítulo 3, de forma individual, corporativa. Mais uma oração que Paulo faz por compreensão no capítulo 3. É uma oração por fortalecimento do homem interior, que muitas vezes é negligenciada por nós, sabia? Eu não sei se é o seu caso, mas durante muito tempo da vida dos filhos de Deus, dos servos, dos crentes, dos salvos, né? Muitas vezes, a maioria do tempo gasto com oração é para pedir alguma coisa, é para reivindicar alguma coisa. Mas há uma oração fundamental no capítulo 3 de Efésios, que é a oração pelo fortalecimento do homem interior, fortalecimento do âmago do nosso ser. É uma oração que você deve fazer, meu irmão, todo dia. Todo dia nós precisamos ser fortalecidos de forma interna. Fundamental essa oração, e é tão fundamental que Paulo nos apresenta esta oração no capítulo 3. Pode passar. Nossas bênçãos dadas pelo Deus triuno. Então, resumidamente, nós fomos escolhidos pelo Pai, resgatados ou redimidos por Jesus, pelo Filho, e fomos preservados, selados, né? Somos preservados e selados pelo Espírito Santo de Deus. Resumidamente. Pode passar. Então vamos lá, ó. Escolhidos pelo Pai. No capítulo 1, dos versículos 3 ao versículo 6, nós temos 3 bênçãos do Pai, identificadas no nosso estudo. São todas as bênçãos espirituais. Fomos chamados para ser santos e irrepreensíveis e fomos adotados como filhos. Pode passar. Do versículo 7 ao versículo 12, são as descrições de 4 bênçãos do Filho. Então observa que todas essas bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo estão descritas no capítulo 1, ou seja, começa no lugar alto a carta aos Efésios, falando das bênçãos espirituais. E vai terminar no capítulo 6 a carta, também no lugar alto, falando de batalha espiritual, também em lugares celestiais. Então observa que esta carta é uma carta de muita reflexão, de muita meditação, porque ela tem realidade espiritual nos lugares altos. Então é preciso muita meditação para você compreender, para você ganhar revelação dessas coisas. Então voltando aqui, ó. Capítulo 1, versos 7 a 12. 4 bênçãos do Filho de Jesus: redenção pelo sangue, perdão dos pecados, revelação e herança. Finalmente, do versículo 14 ao versículo 15, versículo 13 e 14, próximo painel, são as bênçãos do Espírito Santo, que é o selo e a garantia daquilo que Deus planejou, daquilo que Deus prometeu, daquilo que Cristo fez por nós. Selo e garantia são 2 bênçãos do Espírito Santo que estão descritas no capítulo 1 da carta aos Efésios. Então veja, capítulo 1 da carta aos Efésios, nos lugares altos nos são apresentadas bênçãos espirituais, bênçãos essas concedidas pelo Pai, versos 4 a 6, pelo Filho, versos 7 a 12, pelo Espírito, versos 3, 13 e 14. Ali está, pela ordem, bênçãos do Pai, bênçãos do Filho,
bênçãos do Espírito Santo, ou seja, bênçãos de Deus. Que bênçãos? Bênçãos espirituais. Pode passar. Efésios 1, bênçãos. Também Fátima comentou algo na aula introdutória, as nossas riquezas, a descrição das riquezas, nos versos 3 a 14, como eu falei aqui, e nós vamos ler um por um, daqui a pouco. Nós vamos descrever as riquezas do Pai, espirituais, a nosso favor, as riquezas do Filho, a nosso favor, as riquezas do Espírito Santo, a nosso favor. Quando chega no versículo 15 ao versículo 23, Paulo vai orar por aprofundamento da compreensão dessas coisas. Vou deixar para entrar no detalhe quando nós chegarmos no verso 15. Pode passar. Agora, a gente vai ir mais pausadamente, porque agora eu quero ler com você a descrição dessas bênçãos. Primeiro, as bênçãos do Pai, que estão descritas do versículo 3 ao versículo 6. Então vamos lá. Pode dar mais um toque aí no seu... Isso. Pode dar mais um toque também. Mais um e mais um. Exatamente. Ó, do versículo 3 ao versículo 6. Vou ler aqui para você. Eu escolho para ler a versão Almeida século 21, no dia de hoje, na EBD de hoje, que é muito similar à versão revista e atualizada, e muito mais similar à versão Nova Almeida atualizada, ok? Vou ler com você aqui, ó. Estou descrevendo agora as bênçãos espirituais do Pai. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Tudo o que temos é em Cristo. Então a primeira coisa que a gente precisa saber, tudo que a gente tem é em Cristo. Tudo que Deus planeja para nós é em Cristo. Toda forma de bênção que vem para a nossa vida é em Cristo. Nada é fora de Cristo, nada. Em Romanos 5, verso 17, Paulo vai dizer que nós recebemos a abundância da graça e o dom da justiça por causa de Cristo, a tal ponto que nós recebemos a justiça de Cristo mediante um dom. É como se Deus nos olhasse tão justo como Cristo. Por quê? Porque nós recebemos a justiça de Cristo mediante um dom. Ou seja, tudo que nós temos é por causa de Cristo, da sua morte expiatória na cruz, da sua obra, da sua ressurreição, da sua ascensão aos céus, em seguida, do derramamento do Espírito Santo sobre a igreja reunida. Então, tudo que nós temos é em Cristo, tudo. A bênção do nosso casamento é em Cristo, porque em Cristo o nosso casamento é abençoado. A bênção do nosso ministério é em Cristo, porque em Cristo o nosso ministério é abençoado. Tudo que Deus planejou para nós não é fora de Cristo. Tudo é em Cristo. Os planos de Deus para mim e para você, eles estão centrados na pessoa de Cristo. Continuando, versículo 4. Ainda a bênção do Pai, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, nós fomos escolhidos pelo Pai. Ele nos elegeu em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos, separados do mundo e irrepreensíveis diante dele em amor. Essa palavra irrepreensível, ela também é usada por Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, quando Paulo fala que o Deus de paz nos conserve irrepreensível, espírito, alma e corpo. Então, a nossa preservação de espírito, alma e corpo, ela cabe a Deus, e é plano de Deus para nós. Nós fomos escolhidos para sermos assim, separados e totalmente preservados por Deus. O Pai
tem essa bênção para nós. Avançando, versículo 5. E nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação de sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo. Aqui cabe 2 comentários. A palavra predestinação, em Efésios, ela é a predestinação em Cristo, porque tudo que temos é em Cristo, inclusive a nossa predestinação. Ou seja, os que creem em Cristo, quem são os que creem em Cristo? De forma resumida, são os que já morreram, crendo em Cristo, são os que estão crendo em Cristo, e estão vivos ainda, ou aqueles que ainda crerão em Cristo. Esses são, de forma resumida, os que creem em Cristo. Todos eles foram predestinados para quê? Todos eles foram predestinados para ser filhos adotivos por meio de Jesus Cristo. Essa expressão, filhos adotivos, eu vou ler para você o texto que se encontra em Romanos capítulo 8, versículo 23, para a gente entender o que significa filho adotivo. Filho adotivo não é nessa terminologia que a gente conhece hoje, de que não é exatamente um filho legítimo, mas é um filho com relações jurídicas, conforme a gente conhece hoje, conforme é a adoção hoje. Essa adoção aqui, ela tem um outro sentido, e eu vou ler para você. Se você quiser, você localiza Romanos 8, verso 23, e eu abro aqui a versão NVI, para fazer a leitura desse texto, que diz assim: e não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos. Em seguida, Paulo vai explicar o que é a nossa adoção como filhos. É a redenção do nosso corpo. Isto é, o Pai planejou uma bênção espiritual para nós. É que nós um dia tivéssemos o mesmo corpo que Jesus tem hoje. Um corpo imortal, um corpo de glória, um corpo de uma luz brilhante, de muita intensidade. Não dá para descrever a intensidade do brilho da luz de Cristo. A Bíblia tem algumas pistas, né? O rosto de Jesus se transfigurou no Monte da Transfiguração, a visão que João teve de Jesus glorificado, mas na verdade não dá para a gente mensurar isso. Mas Deus planejou que nós fôssemos filhos adotivos nesse sentido, ou seja, um dia nós teríamos um corpo igual ao corpo que Jesus tem hoje, um corpo de glória e de luz, um corpo imortal. É uma bênção que o Pai planejou para todos aqueles que creem em Jesus. Verso 6: para o louvor da glória da sua graça que nos deu gratuitamente no amado. Ou seja, o versículo 6 nos fala de algo que nos foi dado gratuitamente. O versículo 6 reforça que a graça que veio sobre a nossa vida é imerecida. Nós não tivemos participação ativa para receber essas bênçãos. Tudo nos chegou porque nós cremos em Jesus. E todas essas coisas nos alcançaram. Então vamos lá. Verso 3, 4, 5, 6, as bênçãos do Pai. Agora nós vamos ler na sequência, do versículo 7 ao versículo 12, as bênçãos do Filho. Essa divisão de bênçãos do Pai, bênçãos do Filho e bênçãos do Espírito, que está no capítulo 1, é uma divisão que também é proposta pela Bíblia de Estudo King James. Eles também mencionam que essa divisão ela está bem nítida no capítulo 1 da carta aos Efésios. Nós adotamos essa divisão também. Então vamos lá para o versículo 7, que vai ser a primeira bênção do Filho. Pode passar. Eu já comentei essa passagem antecipadamente, então a gente não precisa comentar de novo sobre a predestinação em Cristo. Podemos ir direto para as bênçãos do Filho. E eu vou ler com você aqui, ó.
Estou na versão Almeida 21, que é muito parecida com a Revista Atualizada, que é muito parecida com a NAA. Diz assim, nele, em Cristo, nós temos a redenção. Então o verso 7 fala de uma bênção do Filho. É a redenção. Como é que foi feita a redenção? A redenção é o perdão dos nossos pecados pelo sangue. Essa foi a forma pelo qual o Filho nos abençoou. Ele se deu a si mesmo em nosso favor, derramando o seu sangue. Versículo 8, mais uma bênção do Filho. Ele fez multiplicar para conosco toda a sabedoria e prudência. Essa graça do perdão, né? Essa riqueza dessa graça de nós termos sido perdoados, ela também foi multiplicada a nosso favor, em sabedoria e prudência. Deus, na minha versão, fala prudência, em outras versões fala entendimento, como está escrito no painel. Ou seja, é um primeiro conhecimento que nós ganhamos da riqueza dessa graça de Cristo. Nós fomos capacitados para entender e para aplicar. Ou seja, entendimento e sabedoria, entender e aplicar. Essa graça que nós recebemos, que foi multiplicada na igreja. Então aí, versículo 8. No versículo 9, mais uma bênção do Filho. E fez com que conhecêssemos o mistério da sua vontade, segundo a sua boa determinação que nele propôs. Vou ler o 10 para completar o sentido. Para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. A carta aos Efésios, ela vai falar de mistério. Nos dias de Paulo, a palavra mistério, ela estava muito entranhada na cultura da sociedade pagã, como algo oculto, como algo obscuro, que não podia ser desvendado, que não podia ser revelado. Na carta aos Efésios, a gente vai ver a palavra mistério aparecendo aqui no capítulo 1, falando de uma característica, de que mistério é esse que foi revelado. No capítulo 3, também vai falar de um mistério que foi revelado para Paulo. No capítulo 3 de Efésios, esse mistério é Cristo e a igreja, sendo a igreja a fraternidade, a comunhão e a união entre judeus e gentios. O capítulo 5 de Efésios também vai falar de um mistério. E Paulo vai se referir a esse mistério não como ao marido e à esposa que estão descritos no capítulo 5 de Efésios, mas como ao próprio Cristo e a igreja. De tal maneira que, assim como a esposa completa o marido e o marido ama intensamente a sua esposa, da mesma forma, o mistério que Paulo desvenda no capítulo 5 de Efésios é que a igreja, nos planos eternos de Deus, quem completa Cristo é a igreja. Eu vibro com isso. O Deus eterno, Ele escolheu se sentir completo se tiver a minha companhia, se tiver a sua companhia. Quando você sabe essas verdades espirituais, você tem um antegozo, você tem uma alegria, uma percepção do que nos aguarda. E já vou ler o que nos aguarda. É algo tremendo, né? É algo tremendo. E no capítulo 6, Paulo vai falar de um outro mistério, que é o mistério do Evangelho, da pregação do Evangelho, que não é pelas nossas obras, não é pela nossa força, não é pelo que nós temos a oferecer, mas é porque Ele planejou tudo. Você está vendo como é que Ele planejou tudo? Você está vendo como é que o Pai planejou? Nós estamos vendo como é que o Filho planejou. Daqui a pouco nós vamos ver como é que o Espírito planejou. É o mistério do Evangelho. É Deus que planejou tudo. É Deus que garante tudo. É Deus que faz tudo. Então, estamos aqui no versículo 9 e 10. E aí eu vou ler com você e de olho na hora. Eu pretendo finalizar esse estudo hoje. Mas se não for possível, a gente faz um complemento. Mas eu quero falar com você desse mistério do capítulo 1.
É o mistério que Paulo fala nos versos 9 e 10. Vou ler de novo, ó. E fez com que conhecêssemos o mistério da sua vontade, segundo a sua boa determinação, que nele propôs, para a dispensação da plenitude dos tempos. Paulo está falando de um momento de consumação final. Então, se você se transportar para o último capítulo da Bíblia, nos 2 últimos versículos, se você se transportar para o último capítulo da Bíblia, para os 2 últimos capítulos da Bíblia, melhor dizendo, para os 2 últimos capítulos da Bíblia, você vai ver essa consumação final que Deus planejou, de tornar a convergir em Cristo todas as coisas, tanto as coisas celestiais quanto as coisas terrenas. Então, esse é o primeiro mistério que está sendo desvendado na carta aos Efésios. Então, para ajudar a gente a compreender essas coisas, vamos abrir o livro de Apocalipse, e eu vou ler na versão NVI. Vale a pena você ir lá para o final do livro de Apocalipse, no capítulo 21, porque há um plano de tornar a convergir para Cristo as coisas do céu e as coisas da terra. E no capítulo 21 e no capítulo 22, você vai ver que coisas se convergem a Cristo nesses 2 capítulos. Por exemplo, em Apocalipse capítulo 21 e Apocalipse capítulo 22, vai falar que não haverá mais sol, não haverá mais lua, não haverá mais morte, não haverá mais noite, não haverá mais mar. Observa, Cristo está assumindo coisas que já fizeram parte da criação, mas agora essas coisas estão convergindo nele. A Bíblia fala que não precisa mais de sol, não precisa mais de lua. Por quê? Porque a glória de Deus, ela ilumina a nova Jerusalém, a nova cidade. E Cristo é a lâmpada dessa cidade. Então observa, o sol não tem mais necessidade, a lua não tem mais necessidade, não há mais necessidade de certas coisas que hoje existem. Por quê? Porque Deus planejou convergir, centralizar em Cristo toda a glória de uma nova criação. Que em Apocalipse capítulo 21 e capítulo 22, João escreveu chamando de novos céus e nova terra. Nesses novos céus e nova terra, Deus desce para habitar com os homens. É isso que está em Apocalipse 21 e Apocalipse 22. Novos céus e nova terra. Uma nova iluminação na cidade. Quando Paulo escreve a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, salvo engano, versículo 16, Paulo vai falar a Timóteo que Cristo habita na luz inacessível. Apocalipse 21 e 22, nós vamos ver que a luz é acessível, porque Deus desce com a sua glória, com a sua luz, antes inacessível, para iluminar toda a cidade. E o Cordeiro, Cristo, é a lâmpada que ilumina a cidade, a Nova Jerusalém. Então, essa ideia de Deus, na consumação final das coisas, está escrito aqui no versículo 10 do primeiro capítulo da carta aos Efésios. Na dispensação da plenitude dos tempos, Deus vai fazer concentrar em Cristo coisas celestiais, coisas terrenas. Elas estarão concentradas em Cristo, para louvor e a glória de Deus. Então esse é um primeiro mistério. Eu falei para você pegar, eu ia ler, mas eu já falei dos principais versículos que eu queria falar. Um outro que eu poderia ter falado, lembrei agora, é que não haverá mar nos novos céus e na nova terra. Haverá um rio que procede do trono de Deus e que procede do trono do Cordeiro. Então, haverá uma nova ideia, uma nova concepção. É uma nova criação, é algo que Deus planejou, centralizando em Cristo
todas as coisas. Você vai ler isso em Apocalipse capítulo 21, você vai ler isso em Apocalipse capítulo 22, ok? Então vamos avançar. Versículo 11. Versículo 11 ainda é bênção do Filho, porque diz assim, que nele, em Cristo, nós também fomos feitos herança, predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o desígnio da sua vontade. Nós fomos predestinados para sermos herança. Ou seja, no versículo 18, vai voltar essa ideia da herança, né? Mas a ideia é a seguinte, quando você lê Hebreus capítulo 2, eu vou ler para você esse, vou pegar também da NVI, Hebreus capítulo 2, estou lendo aqui na NVI, quando a Bíblia fala no capítulo 1, no capítulo 1 de Efésios, quando a Bíblia fala de herança, e no versículo 18 também, quando a Bíblia fala de herança, nós temos que ter em mente, né, que tipo de herança é essa, né? Que herança nós somos? Nós fomos feitos herança de quê? Nós fomos feitos herança para quem? Aí vamos lá, vamos ler Hebreus capítulo 2, a partir do versículo 12. São palavras de Jesus. E Jesus vai dizer assim, estou lendo a partir do versículo 12 do capítulo 2 de Hebreus. Ele, Jesus, diz, proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei, e também nele porei a minha confiança. Novamente, Jesus diz, aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Em outras palavras, nós também fomos constituídos herança, ou seja, nós, eu e você, todos os salvos, todos os santos, todos os filhos de Deus, nós fomos feitos presentes para Cristo. Nós fomos feitos herança. A palavra herança na Bíblia, também vai aparecer no verso 18, ela pode ser herança daquilo que Deus recebe. Cristo está confessando aqui que ele recebeu uma herança. Qual é a herança? São os filhos de Deus que Deus deu para ele. Mas também, nós vamos ver no versículo 18, que herança também é tudo aquilo que Deus nos dá. Essa nova Jerusalém, que está em Apocalipse, capítulo 21 e 22, é uma herança que Deus, é uma herança que Deus preparou para nós. Como está lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios, a minha memória só foi até 2 Coríntios, não vou arriscar o versículo, mas que fala que aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que os amam. Então existe herança para nós, e essa herança é uma herança na consumação final. É uma herança na consumação final. São essas verdades e essas realidades espirituais das quais Deus está falando. Então vamos continuando. Versículo 12, ainda a última descrição da bênção do Filho, a fim de sermos para o louvor da sua glória nós, o que antes havíamos esperado em Cristo. Estamos falando aqui no versículo 12 de coisas que já comentamos. Com isso nós podemos avançar para os dois próximos versículos que falam das descrições das bênçãos do Espírito Santo para nós. Podem projetar. Olha o que diz. Nós fomos selados pelo Espírito Santo e ele é a garantia do resgate da nossa herança. Vou ler para você. Nele, também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele crido, em Cristo, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. É uma bênção espiritual dada pelo Espírito Santo. Nós fomos selados com o Espírito da promessa. Há uma promessa reservada para nós de uma consumação final. Novos céus, nova terra, nova Jerusalém, nós habitaremos nessa cidade. A glória de Deus vai descer e habitar com os homens, é o que está escrito lá, capítulo 21, capítulo 22 de Apocalipse.
Primeira garantia do Espírito Santo, primeiro bem do Espírito Santo espiritual, fomos selados. Segunda bênção espiritual, é a garantia dessa nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Várias vezes aparece no capítulo 1 de Efésios a expressão para o louvor da sua glória, para o louvor da sua glória. É a terceira vez que nós lemos isso, até aqui no versículo 14, para o louvor da sua glória. Porque, fundamentalmente, o ser humano foi criado para adoração, o homem foi criado para adoração. Tudo que Deus preparou também tem esse propósito, de que seja para o louvor da sua glória, para que Deus seja reconhecido como Ele é, pela grandeza que Ele é, como Ele pode preparar essas coisas para nós. Quando a gente medita, quando a gente concentra a nossa mente, meditando sobre estas coisas, a gente é muito fortalecido interiormente. A nossa mente ela fica ocupada com coisas tremendas, coisas que a gente não consegue descrever, né? Humanamente falando, a gente não consegue descrever. Mas tudo isso, quando a gente medita nessas coisas grandiosas, bênção do Pai, bênção do Filho, bênção do Espírito, Nova Jerusalém, novos céus, nova terra, nós vamos morar lá, o nosso corpo vai ser imortal, redimido, vai ser o mesmo corpo que Jesus tem, Cristo vai encher tudo. Efésios 3 fala acerca do fundamento de Cristo, né? Cristo sendo o fundamento, mas também, e em Apocalipse, Cristo é visto como a lâmpada que ilumina, ou seja, Cristo é aquele que enche tudo em todos. É algo assim grande demais, e nós precisamos ter compreensão, nós precisamos ganhar sabedoria espiritual e revelação espiritual dessas coisas, para que não sejam coisas apenas simplesmente alegóricas, fantasiosas, coisas distantes, não. Deus planejou isso antes da fundação do mundo. Mas quando a gente ganha sabedoria espiritual, revelação espiritual, para compreender Deus dessa forma, com essa grandiosidade, a gente se torna uma pessoa muito mais segura do que estamos fazendo, dos propósitos de Deus, dos planos de Deus. A gente se sente o bem-estar, a paz que a gente sente, compreendendo essas coisas no Espírito, sendo iluminados interiormente. Eu faço a seguinte comparação: quando você tem um carro e você não sabe se lá na frente você vai virar para a esquerda e para a direita, mas você sabe que tem uma placa, você sabe que tem alguma coisa escrita, então você já sabe isso, mas na verdade você só vai decidir se vai entrar para a esquerda ou para a direita quando você estiver bem próximo, quando você conseguir ler a indicação, né, do lugar exato. Então eu comparo exatamente da mesma forma. A gente tem muitas informações na Bíblia que a gente sabe, é como se fosse uma placa, mas pode ser uma placa ainda muito distante. Mas se a gente chegar perto dessas coisas, compreendendo com o nosso espírito o valor que elas têm, aí a gente é outra coisa, a nossa leitura muda, a nossa percepção muda, a nossa vida espiritual muda completamente e absurdamente. Então vamos entrar justamente nessa introdução que eu fiz, que é a oração que Paulo vai fazer para isso, para que essas coisas sejam realidades do espírito da igreja de Éfeso, e serve para nós. Então Paulo vai fazer uma oração do versículo 15 ao versículo 23. Então Paulo faz a seguinte oração: por isso também eu, tendo ouvido falar da fé no Senhor Jesus que há entre vós, e do vosso amor para com todos os santos, Paulo reconhece existe uma comunidade de salvo. Como é que eu sei? Como é que ele sabe? A fé em Jesus e o amor de um para com os outros. Essa é a grande prova de que nós somos discípulos de Cristo, é o amor de um pelo outro, que nós cremos em Cristo, é a fé ativa, é a fé que está na boca. Então Paulo reconhece isso nessa igreja. Mas olha que interessante, Paulo vai dizer, ouvindo eu falar dessa fé e desse amor que existe no meio de vocês, eu não cesso de dar graça por vocês. Então Paulo agradece porque Paulo reconhece, tem uma comunidade de pessoas salvas ali, por causa da fé e por causa do amor, como testemunha. Mas mesmo que Paulo tenha reconhecido isso, Paulo vai dizer assim, eu não cesso de agradecer, eu lembro de vocês nas minhas orações. Paulo orava muito mais pelos salvos
do que pelos não salvos, com alguma razão, né? Que a gente não precisa entrar em detalhes aqui agora, mas a maioria das orações que Paulo faz é pela igreja, é pelos santos, é pelos salvos, para que eles continuem aumentando em amor, para que eles aumentem em fé, para que eles tenham mais comunhão, para que o dom transborde no meio deles. São as orações que Paulo faz na Bíblia. E interessante que são orações que são feitas por pessoas em que Paulo já identificou. É uma comunidade de gente salva, dos santos, dos eleitos. Paulo ora muito pela igreja. Continuando. Lembro de vocês nas minhas orações, verso 17, ele vai começar a dizer os motivos. Então ele vai dizer assim, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Podemos ganhar fé, podemos ganhar amor, mas há uma necessidade de que a gente ganhe impressão espiritual, realidades espirituais mais urgentes, ou seja, é aquela percepção de tudo aquilo que Deus tem para nós de uma forma mais imediata. Está na nossa mente, está na nossa memória. É palavra, é oração, é algo que nos faz ganhar essa percepção espiritual. Então Paulo ora por sabedoria espiritual e por revelação espiritual para aquela igreja, para o conhecimento pleno de Deus. Sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual é a esperança do chamamento que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então, aquilo que eu comentei com você, no finalzinho desse versículo, a palavra herança nos santos, a Bíblia de Estudo, King James, ela fala que essa palavra herança dos santos, ela serve tanto para indicar aquilo que Deus recebe como herança, no caso Cristo. O que Cristo recebe como herança? A Bíblia fala que Cristo é o herdeiro de todas as coisas, né? Ele é o que enche tudo em todos. Nós somos co-herdeiros com Cristo. E uma das dádivas que Cristo recebe são os filhos, somos nós, para quem Deus deu a Cristo. Nós somos filhos que Deus deu a Cristo. É uma herança que Cristo recebe. Mas também, essa herança aqui é aquilo que Deus nos promete, é aquilo que Deus já anuncia na consumação de todas as coisas, com a nova Jerusalém, novos céus e nova terra, mas também não deixa de ser aquilo que nós já recebemos nessa terra. Porque a Bíblia também fala que a gente deve buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então nós também temos herança maior, é verdade, na consumação de todas as coisas, mas nós também temos algo reservado e separado para nós já nesta vida. Como Fátima falou na ministração anterior, provisão suficiente para a gente viver aqui enquanto o nosso corpo não é redimido, enquanto nós não temos um corpo glorificado igualzinho ao de Cristo Jesus. Vamos avançar. Só um breve comentário ainda do versículo 18, sobre a esperança do chamado que ele nos fez. A Bíblia King James versão 1611, não é atualizada não. A Bíblia de Estudo, ela fala que a esperança do nosso chamado é a certeza de vida eterna. Então vamos adotar aqui essa interpretação que eles deram. Ainda que a gente fale que o crente tem vida eterna, a certeza de vida eterna, ela precisa ser uma realidade na nossa vida quando os nossos olhos espirituais forem abertos, os olhos do nosso coração. Por isso Paulo faz essa oração, por isso está escrito aqui, sendo iluminados os olhos do vosso coração para que vocês saberem. Saber aqui é no sentido mais profundo do que simplesmente ter a informação, obter a informação, mas é ter realidade a partir daquela informação. As coisas espirituais, elas não são coisas meramente intelectuais. Coisas espirituais não são meras informações. Coisas espirituais são coisas que têm realidade espiritual. Então Paulo ora para que eles tenham ou tivessem realidade espiritual. Versículo 19. E qual é a suprema grandeza do seu poder? O estudo, ele fala de um Cristo exaltado, dos versículos 19 e 23, ainda dentro da oração de Paulo. Interessante aqui é o seguinte,
No verso 19, quando fala qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a atuação da força do seu poder, eu queria fazer um comentário breve. O poder que atua em nós é o poder que ressuscitou a Jesus, que é o que está escrito no verso 20, que atuou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos céus. O poder que atua em nós é o poder que é capaz de transformar alguém morto em alguém vivo. Não existe poder maior do que esse. Qual a aplicação disso para nós? Ora, ainda que sobre nós venha algo muito forte, que represente poder sobre nós, que nos traga preocupação, intranquilidade, desânimo, até mesmo desejos negativos, como suicídio e outros desejos negativos, como coisas assim que nos deixam angustiados, sensações que nos deixam angustiados e que parecem nos dominar e que muitas vezes são capazes de fazer com que a gente deseje coisas ruins e a gente considerar isso como algo muito forte e poderoso. Mas Paulo fala que o poder que atua em você e o poder que atua em mim é maior, porque não existe poder maior do que transformar aquilo que está morto naquilo que está vivo. Não existe poder maior do que esse. Se no meu espírito iluminado eu tiver consciente o tempo todo, não, calma aí, por que eu vou ficar assim? Por que essa coisa está sendo mais forte do que eu? Em mim atua um poder que transforma o que está morto no que está vivo. Não existe poder maior do que esse. Então, é desse poder que eu vou me nutrir, que é maior do que qualquer domínio, força que venha sobre mim. Exatamente como Paulo vai continuar a falar aqui. Versículo 21. Esse poder que atua em nós, que atua em você, que transforma o que está morto no que está vivo, ele está muito acima de todo principado, autoridade, poder, domínio, de todo nome que possa ser pronunciado, não só nesta era, mas também na vindoura. Verso 22, também sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para que seja cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja. A minha versão fala que estabelecido todo esse poder de ressuscitar Jesus dos mortos e colocar Jesus à destra dos pais, acima de todo poder, domínio, de todo nome que se nomeia, ainda foi dado essa autoridade e poder para a igreja. Então é esse poder que atua na tua vida e na minha vida. Ele é acima de qualquer poder, qualquer força que você julgue suficientemente forte para te colocar para baixo, para te fazer desistir, para te fazer recuar. Não existe força, poder que a gente possa dizer, está muito difícil, tudo bem, está muito difícil, está isso, está aquilo, mas espera aí, existe um poder dentro de mim que ele é maior do que isso, porque eu não conheço poder maior do que transformar o que morreu numa coisa viva, numa pessoa viva. Não existe poder maior do que esse. Imagina um exército combatendo o outro, todo o exército morreu, o outro exército se retirou, ganhou a guerra. Agora imagina se todo esse exército derrotado ressuscitasse. Então é um outro valor, Então o poder que atua em nós é o maior poder que existe. É com esse poder que já nesta terra nós vamos encarar os nossos enfrentamentos diários, consciente desse poder, que tenhamos os olhos iluminados para isso, que ganhamos sabedoria espiritual e revelação para entender e aplicar essas verdades. E finalmente, versículo 23, falando da igreja. A igreja é o corpo de Cristo, a plenitude daquele que preenche tudo em todas as coisas. Ou seja, a igreja, ela faz Cristo ser pleno. É tremendo isso. Porque Deus, antes da criação do mundo, só existia a Trindade, e ela era plenamente satisfeita, não tinha falta de nada. Mas dentre as bênçãos espirituais planejadas por Deus, Deus planejou que pessoas que um dia ganhariam um corpo semelhante ao de Cristo,
habitariam com o próprio Deus que desceria do céu e habitaria com eles na Nova Jerusalém, em novos céus e nova terra, de tal maneira que Cristo enche tudo naquele lugar, naquela nova realidade espiritual. Porém, Cristo só é plenamente satisfeito porque a igreja está ali com Ele. Quando você ganha essas verdades, concentra nela, medita nelas, sua vida muda. Sua vida muda. Esse é o propósito desse estudo. Mudar a sua vida, ganhando sabedoria espiritual, realidade espiritual, conhecimento pleno de Deus. Com isso nós vamos orar. Próxima semana, capítulo 2 de Efésios. Te glorificamos, Pai, te bendizemos, agradecemos em nome de Jesus pelo estudo de hoje. Assim, nós encaminhamos os próximos estudos que sejam com a mesma graça e que a igreja possa receber muito do céu. Em nome de Jesus, amém. Lembrando para você que vai ficar o QR Code na tela. Caso você deseja ofertar, vai aparecer o QR Code para você ajudar na obra de Deus que está sendo manifestada aqui no nosso meio, que nós somos participantes da obra de Deus, da expressão da obra de Deus. E às 11 horas, EBD Kids. Até a próxima semana, com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.